Olá, galera! Tudo bom? Professor Jorge Cordeiro. Turma, estamos iniciando mais um curso sobre o processo de habilitação. Todos estão se preparando para fazer a obtenção de uma CNH, não é isso? E tudo aquilo que nós precisamos, tá? Passar para vocês, tá aí dentro desse livrinho que você tem na mão. Você tem um livrinho na mão? Ainda não tem? Corre lá na autoescola para adquirir. Que o que você precisa para passar na prova do Detran está aí dentro do seu livro, ok? Então vamos lá para a gente não perder tempo. Pegue logo o seu livro, quem tem. Página de número 6. Na página de número 6 do seu livro, nós vamos encontrar logo no primeiro tópico Sistema Nacional de Trânsito, chamado SNT. Ok? Mas o que é o Sistema Nacional de Trânsito? Vamos lá? O Sistema Nacional de Trânsito é o órgão ou entidade da União, dos Estados e do Distrito Federal e também dos municípios, que tem como finalidade a formação, habilitação, reciclagem e educação de condutores, julgamento de infrações e de recursos e de aplicações de penalidade, tá? Essa aí é o trabalho que tem o Sistema Nacional de Trânsito. Mas ele também tem alguns objetivos. Na mesma página 6 do livro diz assim: os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito são estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Segundo, estabelecer a sistemática de fluxos permanente de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Terceiro, fixar medidas, normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para execução das atividades do trânsito. Mais embaixo, você encontra outro tópico que fala a composição do Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. Nós vamos encontrar órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Quem são esses órgãos normativos, consultivos e coordenadores? O primeiro deles é o CONTRAN. Mas o que é o CONTRAN? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão de trânsito em âmbito nacional responsável pela regulamentação do Código de Trânsito brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito. Sua sede é em Brasília, no Distrito Federal. Outro órgão normativo, consultivo e coordenador, CETRAN, é o Conselho Estadual de Trânsito. É o órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do seu estado. Cada estado da federação possui o seu conselho, com sede na capital do seu respectivo estado. Outro órgão consultivo, normativo e coordenador, CONTRANDIF, é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É o órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, com atuação apenas no Distrito Federal e tem as mesmas competências dos CETRANs limitados ao Distrito Federal. Órgãos consultivos responsáveis pelo cumprimento das leis de trânsito. Vamos ver os órgãos federais. Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, ainda no seu livro, entre parênteses, antigo Denatran, porque antes a Secretaria Nacional de Trânsito era
Departamento Nacional de Trânsito, só que ficou com as mesmas atribuições e competências. Vamos ver? É o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito e tem autonomia administrativa e técnica com jurisdição sobre todo o território nacional. Esse é o Senatran. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, órgão executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais. Quem é esse? O DENIT. PRF, Polícia Rodoviária Federal, tem a responsabilidade de fiscalizar e inspecionar o cumprimento das normas de trânsito através do patrulhamento ostensivo, aonde? Nas estradas e rodovias federais. Quem faz isso? A PRF. E os órgãos estaduais que fazem parte, que compõem também o Sistema Nacional de Trânsito, nós encontramos o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. É o órgão máximo executivo dos estados e do Distrito Federal. Vocês viram o Senatran? O Senatran é o quê? É o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Já o DETRAN é o órgão máximo executivo dos estados e do Distrito Federal. Por que do Distrito Federal também? Porque no Distrito Federal tem também um DETRAN, que cumpre e que faz cumprir a legislação de trânsito nos limites da sua jurisdição, local de atuação. E o DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, porque também no Distrito Federal tem um DER, ok? Com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. CIRETRAN. O que é os CIRETRANs? Circunscrições Regional de Trânsito. São órgãos subordinados aos DETRANs. Sim, os CIRETRANs são órgãos subordinados aos DETRANs, mas aonde é que eles estão situados? Nos municípios do interior do estado. Nos municípios do interior do estado, onde não houver um DETRAN, tem um CIRETRAN responsável, tá? Com as mesmas competências do DETRAN, porque o CIRETRAN é subordinado ao DETRAN. Nos locais onde não tem o CIRETRAN, é necessário vir até a capital para fazer as suas inscrições, emplacamentos, licenciamentos e tudo mais que é necessário fazer dentro do órgão do DETRAN. Tem a responsabilidade de exigir e impor obediência e ao devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito da sua jurisdição. Quem é esse? Os CIRETRANs. E a PM, que é a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito como agente do órgão. Sim, nos locais onde não tem um agente do órgão, separam alguns PMs para que eles façam essa fiscalização, tá? Desde que tenha convênio com o órgão. Como agente do órgão, entidade executiva ou executiva o que? Rodoviária, que são a Polícia Rodoviária Estadual, que faz a competência de fiscalizar, tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito, juntamente com os demais agentes credenciados. E municipal? Quais são os órgãos municipais que compõem o Sistema Nacional de Trânsito? A JARI ou JARI. Juntas Administrativas de Infração. São órgãos colegiados, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pelo julgamento dos recursos interpostos pelos infratores contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviário. A JARI ou JARI tem a função de julgar
Questões de processo de habilitação. Questão de número 16. É competência do CONTRAN? Alternativa A. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Alternativa B. Julgar os recursos interpostos pelos infratores em segunda instância. Alternativa C. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENACH. Alternativa D. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Resposta: alternativa D. Na alternativa A, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito é de competência da PRF. Na alternativa B, julgar os recursos interpostos pelos infratores em segunda instância é de competência do CETRAN ou de uma junta especial da JARE. Na alternativa C, organizar e manter o Registro Nacional de Habilitação RENACH é de competência da SENATRAN. Resposta da questão: alternativa D de dado. Questões de processo de habilitação. Questão de número 23. É órgão executivo rodoviário dos estados. Alternativa A, DENIT. Alternativa B, DER. Alternativa C, Polícia Rodoviária Federal. Alternativa D, todas as afirmativas acima. Resposta: alternativa B de bola. Questões de processo de habilitação. Questão de número 2. Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito têm como objetivo: Alternativa A. Realizar ações em defesa da vida. Alternativa B. Administração do trânsito. Alternativa C. Policiamento ostensivo de trânsito. Alternativa D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Resposta: alternativa D. Assunto na sua apostila, página de número 6. Órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Questões de processo de habilitação. Questão de número 7. Marque a alternativa correta. É atribuição do Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa A. Normatizar o trânsito brasileiro somente. Alternativa B. Apenas julgar os recursos de multas de trânsito. Alternativa C. Sempre atender às solicitações dos cidadãos e motoristas. Alternativa D. Registrar os veículos e condutores habilitados. Resposta: alternativa D. Registrar os veículos e condutores habilitados. Questões de processo de habilitação. Questão de número 8. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão normativo do Distrito Federal. Resposta: alternativa C. CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
Muito bem, turma, já conhecendo os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, agora vamos conhecer as finalidades e o exercício das atividades dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Primeiro, planejamento, administração e normatização, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, engenharia e educação, fiscalização e policiamento, aplicações de penalidades, julgamento de recursos e operação do sistema viário. Turma, essas são algumas atribuições dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Muito bem, turma, já nesse próximo quadro vamos conhecer os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, cada um nas suas esferas. Quem é o principal do Sistema Nacional de Trânsito? O Ministério da Infraestrutura. Vamos conhecer os órgãos nas suas esferas federais, órgãos que fazem parte na esfera estadual e órgãos que fazem parte na esfera municipal. Começando pelos órgãos normativos. Os órgãos normativos que fazem parte na esfera federal é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E na esfera estadual nós temos o CETRAN e o CONTRANDIF. Já órgão normativo na esfera municipal não temos. Órgãos executivos de trânsito na esfera federal nós temos a Secretaria Nacional de Trânsito. E na esfera estadual, o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Já na esfera municipal, o órgão executivo de trânsito municipal. Agora vamos conhecer os órgãos executivos rodoviários. Encontramos o DENIT e a ANTT. Órgãos estaduais, o DR, Departamento de Estrada e Rodagem. E os órgãos municipais, órgão executivo rodoviário municipal. Já os fiscalizadores na esfera federal, nós temos a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Os órgãos na esfera estadual, a PM ou a Polícia Rodoviária Estadual. Já nos órgãos na esfera municipal, os agentes de trânsito e a Guarda Municipal. E os recursais na esfera federal, estadual e municipal, a JARI ou JARI. Já no próximo quadro, veremos as atribuições de alguns órgãos, como CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, atribuições do SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e as atribuições da JARI ou JARI. Vamos começar pelo CONTRAN, estabelecer as normas e resoluções, coordenar o Sistema Nacional de Trânsito, estabelecer as câmaras temáticas. Atribuições da SENATRAN, registrar as carteiras nacional de habilitação, registrar os veículos. Atribuições do DETRAN, formação de condutores e expedição da LADV, CNH e CRLV. Atribuições da JARI ou JARI, julgar recursos de infrações. Essas foram as principais atribuições do CONTRAN, SENATRAN, DETRAN e JARI ou JARI.